Quais serão os perigos de substituir os elementos de uma receita prescrita para a espiritualidade para aqueles elementos que você tem mais disponível na sua mão? Será que isso é permitido? Tem problema? Tem algum. Ai, altera o resultado? Altera, altera sim. E não deve ser feito, não. O culto ao orixá não é intuitivo. Cada elemento de uma oferenda, como ela foi entregue, quais foram as evocações feitas ali, elas não são invenção. Elas constam na história como um caminho tomado para alcançar o sucesso. Você já fez uma análise teórica em 4 ou 5 itãs diferentes para ver se identificava um padrão entre eles? Pois é, eu fiz e vou compartilhar com você agora o resultado desses meus estudos. A mitologia dos orixás sempre vai repetir um padrão, tão refinado quanto uma metodologia. E, no mínimo, 3 desses 5 elementos essenciais estão sempre presentes nas histórias. Uma pessoa aflita, um sacerdote, um conflito, a prescrição de um ritual e o resultado após o ritual. Eu imagino que você já saiba o óbvio, né? Aqueles que fazem o ebó e seguem a ritualística alcançam o sucesso, enquanto aqueles que desprezam as palavras da espiritualidade acabam por construir a própria falta de sorte. Além da riqueza cultural de cada uma dessas histórias, dá sim para interpretar que a mitologia dos orixás é uma receita muito bem elaborada para vencer as aflições humanas. Qualquer uma delas. Tem então para todo mundo. O aflito, quando vai procurar o sacerdote, está sempre paralisado, perdido na vida, porque as suas vulnerabilidades estão falando mais alto do que as suas virtudes. Ele está muito provavelmente vivendo as consequências de uma sucessão de tomadas de decisões ruins. Então, ele procura a espiritualidade para receber um diagnóstico e então poder alcançar a cura para aquele problema. O sacerdote, antes de prescrever a ritualística, traz orientações de conduta, possíveis comportamentos que tenham trazido aquele aflito até esse momento e que ele deve cessar imediatamente. Conflito? É um conflito, né, gente? Sempre um conflito. Um negócio que tá ali, ó, no meio do caos. E agora a gente chegou onde eu queria chegar com você. A prescrição dos rituais, das oferendas. Seja um ebó, seja um banho, seja plantar uma fruta no pé de uma árvore. É tudo tão rico em detalhes e traz conceito para dentro de cada elemento de uma maneira que não dá para alterar isso de acordo com a nossa necessidade. Está exatamente escrito lá o que é para fazer. Assim como a maneira de se relacionar com eles, a cantiga, a reza, a evocação, o despertar do elemento para poder extrair o axé e combinar com outros elementos a fim de alcançar a boa sorte. Posso substituir o dendê por mel? Não encontrei o arô, posso colocar a pimenta? Se eu não tiver nem inhame, nem o cará, posso fazer com mandioca? Não. A combinação daqueles elementos é o que propiciou aquele resultado. Se você altera os elementos, você vai alterar o resultado. Ainda que não de maneira drástica, mas talvez reduzindo a potência dele. Sendo que é muito mais recomendado que algumas vezes falte o elemento do que você substitua por um outro sem ter um conhecimento do fundamento. Como, por exemplo, é o caso do dendê e do mel, que têm ações totalmente diferentes na perspectiva espiritual. Cada um dos elementos tem um motivo de ser e como fazer, como despertar aquele axé. Não é só pegar o produto na prateleira, você precisa se relacionar com ele. E é dentro da mitologia de orixá que essa relação é ensinada. Qual a cantiga, qual a reza, o obi é aberto, o obi é fechado, para quem foi feita essa divinação, em qual circunstância, qual foi o resultado atingido? Além dos elementos, é dentro dos itãs que você vai encontrar o motivo dos interditos, dos euós, quais são as virtudes de cada orixá, quais as vulnerabilidades que nós precisamos aprender para não reproduzir. História que explica por que determinado orixá é relacionado a determinado elemento da natureza, as cores da sua ritualística, os bichos que lhe são ofertados. A fonte mais segura para você aprender a cultuar o orixá é a mitologia. Orixá não nos bate, não nos castiga. Orixá só tem amor por nós e desejo na nossa vitória. Mas o perigo de fazer a ritualística de uma maneira inadequada é afastar a bênção de você e não receber a sorte que lhe cabe. Pode fazer com que a sua vida fique mais triste, com que você enfrente mais percalços e desafios. Algumas adaptações são necessárias por questões culturais, territoriais, geográficas, da colheita, da época, mas essas adaptações devem ser orientadas por um sacerdote e não ser feita de acordo com a sua cabeça ou a sua vontade. Se você não se sente seguro para praticar qualquer ritual que seja, ainda que macerar um banho de folhas, consulte um sacerdote, entre em contato com um sacerdote, para que ele possa te ensinar como fazer aquilo de maneira segura ou até mesmo fazer aquilo para você. Agora, se você conhece, respeita a prescrição e sente segurança para se relacionar com o seu orixá, faça isso diariamente, o tempo todo,
porque a vida com orixá é muito boa. Compartilha esse vídeo com os macumbeiros que dividem a vida com vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, me segue nas redes sociais e também aqui no YouTube. Axé.